Olá, esse é o curso Licitações Sustentáveis, promovido pelo ASA Clube aos seus associados gratuitamente. Essa é a nossa terceira aula e nela nós abordaremos as fases da licitação sustentável, que são 4. A fase de planejamento contratual, a fase de elaboração da minuta de edital e seus anexos com as inserções necessárias das normas e de toda a legislação de acessibilidade, legislação ambiental, nas minutas para observância pela contratada, a fase de execução contratual e a fundamental fase de destinação dos resíduos e rejeitos da contratação pública. É uma fase fundamental ao advogado público para que ele possa, com segurança jurídica, orientar nos setores consultivos os gestores públicos nas licitações sustentáveis. Vejamos então os desafios da licitação sustentável. São esses que eu elenquei aos senhores, porque pensar que uma licitação sustentável se restringe à aquisição do produto A ou do produto B sustentável é uma visão extremamente limitada. Nós temos que pensar em termos de gestão pública socioambiental, em todo o andamento desse bem, no órgão até a destinação a um aterro ou a uma comunidade de catadores por reciclagem. Vejamos então a primeira fase, que é a fase de planejamento. Planejamento é um ato de gestão pública e todo ato de gestão pública desde a Constituição Federal de 1988 não pode mais ser desconsiderado sem a vertente da sustentabilidade. Então é fundamental que pensemos que o Decreto-Lei 200 de 1967, que estabelece o princípio fundamental da administração pública, que é o planejamento, esse decreto deve ser contextualizado de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, que nos diz que é um dever do Estado preservar a natureza, o meio ambiente. Então, eu não posso mais, como órgão público, fazer qualquer planejamento anual sem desconsiderar a sustentabilidade. Então, a fase de uma contratação pública, a fase de planejamento do que comprar, do que contratar e como serão os regramentos dessa contratação, deve considerar toda aquela legislação anterior que eu apresentei aos senhores na aula antecedente. Então vejamos pontualmente quais são as disposições e os olhares jurídicos que devem ser dados na fase de planejamento pelos gestores públicos na fase interna de uma licitação. Se o artigo 3º da Lei 8666 nos diz que, além da observância da isonomia, da proposta mais vantajosa, da legalidade, da moralidade, impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, se esse artigo nos agregou a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nós devemos examinar pontualmente em cada objeto contratual e que maneira essa preservação ambiental se verificará. Então, recapitulando, a licitação sustentável é constitucional. Ela é legal. E agora é a grande dificuldade e o grande papel dos advogados públicos que atuam em consultivo. Como eu vou implementar com segurança jurídica as licitações sustentáveis? Como eu vou implementar uma licitação sustentável sem ter questionamento judicial ou sem ter uma impugnação ou um questionamento por um tribunal de contas estadual ou um tribunal de contas da União, no caso de órgãos federais? E aí são os passos a passos que devem ser seguidos para que haja legalidade. Todos eles estão previstos na Lei 8666. E os senhores vão verificar ao final dessa aula que não há uma grande novidade. Há simplesmente a inserção de uma nova variável, que é a sustentabilidade nas contratações públicas brasileiras. Vejamos então. A primeira cautela que o servidor, o gestor público deve ter é não restringir a competição. Isso nos está estabelecido pelo artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8666, porque é vedado ao agente público prever no instrumento convocatório uma cláusula ou qualquer outro elemento que seja impertinente ou irrelevante. E aí pensemos, a impertinência ou irrelevância na preservação ambiental?
De maneira nenhuma. Então, a grande preocupação é afastar dos gestores públicos o medo da restrição à competição, desde que devidamente motivado, desde que observadas as normas ambientais e de acessibilidade, desde que observado o decreto 7746, essa licitação sustentável transcorrerá com extrema legalidade e com tranquilidade naquele órgão público. A segunda cautela é a pesquisa de mercado. Afinal, estabelecido o produto, o bem menos insustentável que será adquirido, por exemplo, no caso de uma aquisição, há de se verificar se há mercado fornecedor. Se não há mercado fornecedor, é inviável a competição. Consequentemente, eu não posso utilizar os instrumentos da licitação para essa finalidade. A segunda cautela é verificar o preço. Esse é o primeiro mito das licitações sustentáveis. Os produtos sustentáveis são muito mais caros. A resposta que a prática tem me demonstrado é: depende. Às vezes são, às vezes não são. E nos casos em que são, há possibilidades jurídicas e de gestão pública dentro da legalidade para que a gente consiga uma redução do valor desse produto. É o que nós vamos examinar aqui. Caso haja mercado para esse produto, eu tenho o mercado fornecedor e o preço estimado está acima do mercado comparativamente com um produto, entre aspas, insustentável, quais são as opções do gestor? Eu apresento duas, que não são opções ou delimitações jurídicas, são boas práticas de gestão que são adotadas e até incentivadas pelo Ministério do Planejamento e Gestão. A primeira delas são as compras compartilhadas sustentáveis. A partir da intenção de registro de preço, vários órgãos públicos podem se unir, aumenta-se a quantidade de bens sustentáveis que serão adquiridos, consequentemente, quanto maior a quantidade, cai-se o preço. Há um ganho nesse aspecto na aquisição mediante compra compartilhada sustentável. A seguir, a outra possibilidade de gestão que pode ser adotada é adquirir um percentual sustentável daquele produto. Não precisa adquirir 100%, faça uma aquisição de 30%. E sinalizando ao mercado fornecedor, há uma tendência do preço cair. E como eu vou fazer uma licitação sustentável no pregão? Essa tem sido a pergunta mais corriqueira. Quando a licitação tem como base o menor preço, como é que eu vou fazer a licitação sustentável com base no menor preço? Vejamos o que nos diz a Lei do Pregão. A Lei 12.520 de 2012 estabelece que, para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço e observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas. O pulo do gato que o gestor público tem utilizado para as licitações sustentáveis no critério menor preço é que a especificação técnica seja sustentável. Essa foi uma percepção do Ministério do Planejamento. Vários dos senhores já conhecem o catálogo de materiais sustentáveis do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, entrando-se no CAT-MAT, é possível a opção por um produto sustentável e a partir desse momento, o próprio Ministério do Planejamento lhe apresenta as especificações técnicas sustentáveis. Então, o que eu quero dizer aos senhores que a preocupação com a elaboração da especificação técnica não deve ser uma preocupação prevalecente, porque existe o CAT-MAT sustentável do Ministério do Planejamento que já lhe apresenta todas as especificações que deve ter esse objeto. Então, no pregão, por uma aquisição, o menor preço prevalecendo é especificação técnica sustentável. Estabelecendo uma especificação técnica sustentável, a cautela deve ser a mesma. A especificação não deve direcionar, não deve indicar determinados fornecedores. Então, tanto para aquisições como para serviços comuns, devem ser observados esses regramentos que eu apresento aos senhores na tela. Estabelecida essa nova fase, é importante destacar a justificativa.
Na fase interna da licitação, a justificativa abarcando a necessidade da contratação, o quantitativo e justificar o porquê do quantitativo. É importante também que na motivação administrativa de uma contratação sustentável, o órgão público consiga inserir uma motivação socioambiental, com lastro na Constituição Federal, na própria situação fática que demonstra a necessidade do órgão, com base no artigo 3º da Lei 8666 e no Decreto 7746. E como não vou restringir a competição numa licitação sustentável? Recapitulando esse aspecto que é muito objeto de questionamentos em capacitações públicas. É importante que no pregão esteja na especificação do objeto, que a justificativa seja consistente e que haja objetividade, imparcialidade, lisura e ética na escolha dessas contratações sustentáveis. Essa é a primeira fase. A fase de planejamento, que é um ato de gestão pública com a inserção da sustentabilidade como um valor e princípio constitucional. A segunda fase de uma licitação sustentável é a elaboração da minuta de edital, do termo de referência, da ata de registro de preço, do contrato, de acordo com a modalidade licitatória escolhida. E é exatamente nas minutas de edital que será apresentado ao mercado fornecedor e aos licitantes quais são as normas ambientais, sociais e de acessibilidade que deverão ser observadas naquela contratação pública. Nesse sentido, eu apresento aos senhores, gostariam que me acompanhassem aqui no slide, o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis desenvolvido pela Advocacia Geral da União. Aqui nós podemos ver aonde o guia pode ser encontrado no site da AGU, nesse pequeno link Modelos de Licitações e Contratos, onde estão expostos todos os modelos de editais desenvolvidos pela Comissão Nacional de Minutas da Advocacia Geral da União. Nesse pequeno link os senhores encontram o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. E o que é o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis desenvolvido pela Advocacia Geral da União? É uma grande compilação de normas federais de amplo espectro aplicáveis a cada objeto contratual. É um mapeamento jurídico dessas legislações que deverão ser inseridas. Então eu apresento aqui aos senhores, por favor me acompanhem, diversos itens que podem ser objetos de aquisição, como por exemplo, contratações que envolvam a utilização de óleo lubrificante, quais são os regramentos de obras e serviços de engenharia, de serviços de limpeza, aquisições de pilhas. Então nós temos um grande índice com relação a esses aspectos. E há uma tabela que nos apresenta para cada objeto contratual qual é a norma existente, seja do CONAMA, da Anvisa, do IBAMA, e o principal, em qual minuta do edital essa norma deve ser inserida para evitar que haja impugnação judicial. Esse é um instrumento utilizado e disponibilizado gratuitamente pela Advocacia Geral da União em seu site e é de ampla utilização pelos gestores. E aí eu gostaria de destacar para os senhores o seguinte, focando na necessidade de compreensão de que os servidores públicos saibam por que estão inserindo essas normas ambientais. Há uma parte introdutória desse guia que apresenta toda essa contextualização que eu estou apresentando aqui aos senhores, um estudo teórico e detalha como fazer a licitação sustentável numa aquisição, numa obra e num serviço. E nesse sentido, gostaria de destacar que o próprio Tribunal de Contas da União, em recente acórdão, agora de junho de 2016, que é o acórdão 1414 do plenário, estabeleceu a necessidade de que nas contratações sejam incluídas como obrigação da contratada a adoção de práticas de sustentabilidade. E o plenário do Tribunal de Contas da União expressamente recomendou a utilização dos modelos da Advocacia Geral da União. Estabeleça modelos de lista de verificação para a atuação da consultoria jurídica na emissão dos pareceres de que trata a Lei 8666, podendo adotar os modelos estabelecidos pela AGU.
essa segunda fase. Uma vez inseridas as normas ambientais, sociais e de acessibilidade nas minutas de edital, nós temos a fase de execução contratual. É a fase mais difícil, eu observo, porque é uma fase que demanda uma mudança de cultura organizacional, uma nova mentalidade que traga a responsabilidade socioambiental, o exercício de uma cidadania ativa dos servidores públicos cotidianamente. É aquilo que eu já mencionei, não adianta comprar sustentável e usar com desperdício. E no que se caracteriza a fase de execução contratual? Os aspectos ambientais e sociais de sustentabilidade que deverão ser observados. Por exemplo, no caso das contratações de serviços continuados com disponibilização de mão de obra, a observância da legislação trabalhista e a cobrança disso pelo fiscal é o aspecto social da sustentabilidade que está sendo considerado. Então, a fiscalização contratual, se os bens fornecidos efetivamente correspondem aos bens licitados e também numa nova mudança num uso racional e sem desperdício desses bens públicos adquiridos. E as fases da licitação sustentável, pensando-se para além da mera elaboração da minuta de edital e da aquisição de um produto, entre aspas, sustentável, com menor impacto ambiental, as fases da licitação sustentável, considerando a execução contratual e a destinação de resíduos e rejeitos, elas envolvem um novo paradigma de gestão pública contemporânea, um paradigma no qual a cidadania do servidor público seja reforçada e que novas medidas e uma nova cultura organizacional seja implementada nesse órgão público. E a que eu me refiro? A repensar a maneira como nós consumimos tradicionalmente nos órgãos públicos. Eu vou dar aqui 3 exemplos. Papel. A substituição do papel por mecanismos de tramitação ou processos eletrônicos. A redução do consumo de papel é uma nova medida de gestão pública decorrente desse novo paradigma das licitações sustentáveis. A utilização da fonte utilizada, como por exemplo temos na Advocacia Geral da União, a utilização pela ecofonte, a impressão frente e verso. São pequenas medidas de gestão pública socioambiental que vão traduzir numa menor geração de resíduos. O grande vilão, todos nós sabemos, são o uso ainda predominante nos órgãos públicos dos copos plásticos descartáveis. Os copos plásticos descartáveis foram recentemente proibidos na França. Essa é uma medida recente e é uma tendência mundial, porque o copo plástico demora quase 400 anos para se decompor. A medida paliativa que é recomendada é a separação, porque ele é um resíduo reciclável e seja encaminhado a uma associação e uma cooperativa de catadores. Mas a melhor medida a ser adotada é não utilizar mais copos plásticos nos órgãos públicos. Essa é uma iniciativa recomendada pelo Ministério do Meio Ambiente, com a substituição dos copos descartáveis por canecas de uso pessoal ou, no caso de atendimento ao público, por um material de melhor decomposição, de mais rápida decomposição. E também pensar-se na embalagem. Qual é a embalagem que vai acondicionar o produto que será adquirido? Aqui eu destaco a problemática do isopor. A utilização do isopor como embalagem em produtos que são adquiridos por órgãos públicos, além da grande dimensão e tamanho desses resíduos, há uma dificuldade econômica na reciclagem do isopor. Essa fala de se repensar uma cultura e um proceder administrativo cotidiano nos órgãos públicos não é uma fala dessa professora, é um programa governamental do Ministério do Meio Ambiente que assim tem recomendado que os órgãos públicos procedam. Eu me refiro ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública, o conhecido A3P do Ministério do Meio Ambiente, que trabalha com 5 eixos temáticos. Além das licitações sustentáveis que foram objeto dessa nossa aula, nós temos também a preocupação com o uso racional de recursos, a destinação adequada de resíduos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho e a adoção de mecanismos de educação ambiental para os servidores públicos, possibilitando gradativamente essa mudança de cultura socioambiental.
Por fim, eu gostaria de finalizar essa nossa aula apresentando aos senhores mais alguns materiais disponibilizados pela Advocacia Geral da União. Nós temos as minutas de edital, como eu já referi, no site inicial da AGU, e aqui também no link Kit Consultivo, um pequeno manual disponibilizado gratuitamente para baixar da internet aos gestores públicos, que é o Manual Implementando Licitações Sustentáveis na Administração Pública Federal. É objetivando dar segurança jurídica gratuitamente aos servidores públicos que essas iniciativas têm sido adotadas. Muito obrigada aos senhores. Seguiremos ao final com a nossa última aula desse pequeno curso de licitações sustentáveis. Nessa aula nós vamos examinar algumas decisões muito importantes do Tribunal de Contas da União e reforçar o papel do advogado público na implementação com segurança jurídica dessas novas licitações sustentáveis. Muito obrigada.